Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker, que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional que te garante bônus em dobro. Você faz o seu depósito de 50, vai te retornar 100, faz o seu depósito de 200, vai te retornar 400, você faz o seu depósito de 400, vai te retornar 800, até R$ 1.500 você garante com o nosso bônus aqui, que é exclusivo para você inscrito no nosso canal, que é Godoy 1x. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem, terem aí o download, terem um XBet no celular de vocês, após fazerem o download. E claro, na hora de fazer o depósito, cara, insere o nosso cupom que é Godoy 1x. Rodada na 1xBet decisiva da Copa Sul-Americana, jogos importantes, Sul-Americana e Copa Libertadores. É o jogo da volta entre Internacional e Bolívar, além de Estudiantes e Corinthians, link na descrição com a 1xBet. Galera, ontem tivemos o sorteio, né, na sede da CBF. O Flamengo, então, está definido. O Flamengo vai decidir a Copa do Brasil fora de casa, no Morumbi. O que não é um bom cenário para o Flamengo, né? Diante do que pode acontecer no jogo da ida, que sem dúvida nenhuma é um jogo onde o Flamengo tem que tentar se impor, que o Flamengo tem que tentar levar um resultado positivo para o Morumbi, ou seja, o Flamengo tem a sua obrigatoriedade de vencer o São Paulo em casa, no Maracanã, acaba entrando pode entrar naquela armadilha do São Paulo jogar todo recuado, jogar todo atrás, afinal de contas não terá nenhuma obrigação nesse jogo de ida, querendo decidir o jogo fora de casa, diante do seu torcedor no Morumbi, e o Flamengo tem aquelas dificuldades protocolares que a gente viu ao longo do ano. E mais recentemente, na última eliminação do Flamengo no mata-mata contra o Olímpia. O Olímpia jogou todo recuado, o Flamengo só teve um gol de diferença e esse gol ele acabou evaporando, esfacelando facilmente no jogo da volta. Então, sem dúvida nenhuma, aumenta ainda mais a importância desse jogo da ida para o Flamengo no Maracanã e ele ser competitivo, afinal ele não tem competido fora de casa, tem ido muito mal, o seu aproveitamento fora de casa tem sido muito baixo e o Flamengo precisa no Morumbi ser competitivo para então garantir a sua quinta taça da Copa do Brasil. 17 Maracanã, 24 Morumbi. E nesse sorteio, que chama a atenção primeiro, né? As imagens desse sorteio, a participação, tiveram lá, né, na CBF o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz, o técnico do Sampaoli, além, né, de alguns dirigentes do Flamengo, o Braz, o Spindel, o Andreata, né, que é o coordenador do Sampaoli, além do presidente Landim, todos eles com essa cara de bunda, né? O semblante diz muito, né, cara? Como a linguagem corporal diz, né? Os caras, assim, o Sampaoli nitidamente, praticamente ali sendo forçado a estar naquela condição ali para falar sobre... O cara já tá, e aí chama a minha atenção. Chama a atenção, e é um momento que, assim, às vezes a gente tem que ter a maturidade de entender algumas condições e querer enxergar algumas delas. Por exemplo, independentemente se a gente acha que o Sampaoli é bom ou ruim, que o Sampaoli deve sair ou deve continuar, a gente tem que reconhecer o seguinte: os caras entram no modo zumbi que chama a nossa atenção. O Sampaoli já está no modo zumbi, tanto que teve a questão do palitar o dente, já tá naquela, sabe? O Vitor Pereira estava no modo zumbi. O Paulo Souza estava no modo zumbi. O Paulo Souza naquele jogo contra o Bragantino, que é o jogo da demissão. Então assim, e se eles estão ali, também estão no dia a dia. E por que estão? Por que essa mudança tão constante e tão drástica de comportamento? De um treinador que tem uma personalidade X, chega no Flamengo, tem uma personalidade Y, e aí vai atrofiando, a ficar igual um zumbi. E aí é aquilo que a gente fala, pô, que isso, cara? Tá, beleza, eu quero esse cara que ele vai embora, esse cara não serve. Mas por que tem acontecido isso? O que faz? O ambiente faz para que o cara mude completamente e não seja nem ele, né? Então tá aí o Sampaoli mais um. E aí o que acontece é o seguinte: os bastidores do Flamengo é este. O Sampaoli hoje ainda é técnico do Flamengo porque o Landim quer que ele seja ainda técnico do Flamengo. Até quando o Landim vai segurar o Sampaoli? Pela gestão Landim pode ser no próximo final de semana, na outra semana, é uma questão de tempo. O Flamengo já se reuniu, a cúpula do Flamengo de futebol já se reuniu. Quem é essa cúpula de futebol do Flamengo? Alguns vices, entre eles, né, o Marcos Braz, o Spindel da direção está na cúpula, Fabinho e Juan fazem parte do departamento, conselheiros, alguns que fazem diretamente, né, o tal do conselhinho do futebol. A grande maioria o Landim praticamente é voz vencida internamente dentro do Flamengo, né, sobre a condição de demissão do Sampaoli. A aposta para muitos desses integrantes é o tal fator novo. Mudar mais uma vez o treinador, tentar oxigenar e aquilo ali ser, né, um fator motivador para mudar o clima e as coisas andarem.
O clima do Jorge Sampaoli, ele é muito ruim. A gente vê, né, até agora, como falamos agora sobre a linguagem corporal do cara, né, comprova, né, que é muito ruim, já é um clima, e a gente pode falar mais à frente que Jorge Sampaoli caiu, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. Após o jogo contra o Atlético Mineiro, naquele caso que teve do seu preparador físico. Mas a gente fala um pouco mais à frente. E aí um capítulo que eu gostei muito que aconteceu, e vocês vão entender o porquê, é que, né, ali, através das redes sociais, o Gabigol ali, ou a equipe Gabigol, enfim, curtiram alguns comentários que faziam, de torcedores, que faziam ali uma certa crítica à direção do Flamengo. E aí, vamos lá. Vamos entender uma coisa. Desde a saída do Jorge Jesus, é uma questão que vai passando ano a ano. Desde a saída do Jorge Jesus, isso é uma questão cultural. Quando o Flamengo perde o jogo, o Flamengo acabou de perder o jogo, o técnico ele virou culpado. O dono era ocupado. E assim foi sucessivamente até chegarmos ao Vitor Pereira, né? Então, até chegar ao Sampaoli. Então, o Flamengo perdeu o jogo instintivamente, o torcedor do Flamengo, ele se manifesta contra o técnico. E por que isso? Uma condição óbvia. O técnico é o incompetente ali e os jogadores, eles vencem. Eles têm histórico, eles são campeões, são os ídolos. Então, você vai criando a casca para o jogador durante todos esses anos, dessa blindagem, e o técnico e a direção. O torcedor tem aquela alienação da distância, até então. E o que tem acontecido agora? O choque, ele é o mesmo. Perdeu Sampaoli. A gente vê pelas nossas lives, pelos nossos debates, pelas nossas conversas. Live pós-jogo, Sampaoli. Um ou dois comentários sobre o jogador e um comentário sobre direção. A direção está sempre um pouquinho mais afastada. O que acontece é o seguinte, nos últimos capítulos, cresceu a manifestação sobre uma cobrança maior, uma rejeição tal, aos jogadores. E entre esses jogadores, o que mais recebe é o Gabigol por uma condição óbvia. Assim como ele mais recebe os elogios, ele mais vai receber as críticas. Ele tem o bônus, ele já chegou num tamanho que ele tem o bônus e o ônus. E o ônus é esse. E aí o que acontece? Os caras começam a perder a tal blindagem. Por quê? Enquanto tá todo mundo só indo pro técnico, tá confortável para todo mundo. Não tem porquê jogador perder sono durante todos esses anos e tampouco a direção perder sono. Ninguém, só técnico. Como agora tem mudado um pouquinho essa manifestação no Flamengo, né? Até porque, basta, né? Demorou até um pouquinho, né? Mas, beleza. Chegou nos jogadores, incomoda. Óbvio que incomoda. E o que é bom? Para os jogadores estarem incomodados, eles até, inclusive, e agora está crescendo para a direção, vai incomodar a direção também. E aí que chegam no ponto. Não dava para ficar muito confortável o tempo inteiro os causadores do caos ficarem confortáveis como a grande parte da torcida do Flamengo, ao longo dos últimos anos, estava deixando. Afinal de contas, se o Sampaoli é o técnico do Flamengo, é porque alguém colocou ali. O Sampaoli não bateu na porta do Flamengo. O Vitor Pereira não bateu na porta do Flamengo. O Paulo Souza não bateu na porta do Flamengo. O Renato, o Rogério, o Domi, todos os outros. Ninguém tá batendo na porta do Flamengo. Tá todo mundo sendo contratado. E tá recebendo multa, obviamente, após isso, né? Então a Flabrasbet vai premiando esses casos. Então é óbvio. E é bom esse desconforto. Porque com o desconforto o cara precisa trabalhar. Então, o desconforto pro jogador é bom, o desconforto pro atleta que vai diretamente cobrando a direção é bom, melhorou. A verdade é essa, o cenário melhorou. E agora uma condição que a gente não pode ignorar. Não é um fator principal, mas ele não pode ignorar quando a gente fala futebolisticamente sobre. Essas mudanças, essa promoção que o Flamengo fica fazendo toda hora de técnico, prejudica o atleta. Ah, não vai prejudicar o Gabigol 26, vai fazer 27 anos, a Arrascaeta 30 anos, beleza. Prejudica pelo modo, né, essas modificações. Mas imagina o garoto que tá fazendo a transição da base. É aquilo que eu sempre trouxe para vocês como um exemplo. O Mateuzinho, por exemplo. O Mateuzinho, quando sobe, ele sobe, não tá pronto, óbvio, assim como o Wesley na época, agora, né, não tá, precisa ser. Quantos técnicos esse rapaz já teve nesses anos todos? E aí aquilo, é técnico que manda ele jogar pela direita, é técnico que manda ele jogar um pouquinho mais por dentro, é técnico que manda ele chegar pro fundo e cruzar na segunda trave, é técnico que manda ele chegar no fundo e rolar pra trás, é técnico que manda ele marcar por setor, é técnico que manda ele marcar individual, é técnico que manda ele marcar por zona, é técnico que manda ele marcar por zona com encaixe individual, cara. Então até nisso prejudica. Os jogadores, de uma certa forma, eles são prejudicados. É claro que, na minha opinião, na minha convicção, não existe desculpa para um jogador errar passe de 1,5 m.
se é posicional, se é funcional, se é paternal, se é bumba meu boi, se é só contra-ataque, se é... Não importa. Passe de 1,5 m é um passe de 1,5 m em qualquer estilo. Mas, com a exceção, né, desses erros bobos, cara, isso muda. Obviamente isso muda. E prejudica pra todo mundo. Então, de uma certa forma, é até bom essa certa chancela. No caso foi do Gabigol, mas certamente são de outros atletas também, que talvez faltaria um pouco de personalidade para um tal se manifestar, mas que essas mudanças prejudicam o tempo inteiro o Flamengo. Os jogadores do Flamengo, estão tão enraizadas ao Flamengo. E a direção do Flamengo está tão perdida, que a gente vê nitidamente pelas suas ações, ela não tem mais constrangimento. E está desesperada. Tanto que, segundo a cúpula de futebol do Flamengo, como tudo que a gente falou, e a tendência é essa, o Flamengo iria para o seu terceiro técnico no ano. E pior, reconhecendo e havendo uma tal necessidade para ir para um fator novo, crítico, situação crítica, perdidos. Landim, direção de futebol do Flamengo, cúpula de futebol do Flamengo, conselhinho, não importa, perdidos nesse cenário do futebol do Flamengo, em 2023 ficando ainda mais claro. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.